dos piores crimes da revista New Yorker. Felipe, tudo bem? Tudo bem, meu velho. Tá certinho. Bem-vindo. Obrigado. Meu xará, né? Mais um xará, porque sexta-feira veio o Felipe Foguinho aqui também, skatista. Eu vi. Né? Alguma proposta pro mês? Acho que foi o Baby Boom da época. Pode assim. ser, é verdade. O Baby Boom da época. Bom, eu tive contato com o livro, eu conheço a revista já há bastante tempo, assim, acho uma revista muito interessante, mas eu não sabia dessa história. Primeiro a gente fala da revista para daí a gente partir para os casos, né? Perfeito. A revista, ela constrói uma história de ter esse jornalismo investigativo, mas sobre um certo ponto de vista, sobre um certo tipo de escrita que nasce ali na história do Capote a sangue frio. É por aí? A New Yorker, ela é o grande diferencial dela na história do jornalismo e na história da literatura também, porque acabou transbordando. É que foi a revista onde nasceu o chamado novo jornalismo, né? Que é esse jornalismo mais literário, com essa preocupação na beleza da escrita, mas na construção da história também. E antes disso, a New Yorker realmente é um salto qualitativo muito significativo, porque é completamente diferente o jornalismo que era feito antes dela surgir do jornalismo que apareceu nas páginas dela. Não foi um processo imediato, não foi assim, saiu a New Yorker e de já cara foi assim. Foi mais, a New Yorker começa na década de 30. E é mais na década de 50, que principalmente pela contribuição do Truman Capote, da Mavis Gallant, que está presente aqui, até da Harper Lee, que foi formando assim essa nova tendência. Então, uma revista extremamente relevante para a história da cultura, porque clássica, né? O novo jornalismo deixou vários sementes no jornalismo mundial, né? E esse logotipo, né, que é um clássico, imagino por ser uma revista quase centenária que deve ser o logo deles há muito tempo. Seria um nova-iorquino 100%. Típico da época. Né? Meio da Gangues de Nova York ali, exato, no filme Gangues de Nova York, assim. A New Yorker nem é tão velha assim, né? Esse logotipo já era uma referência, mas só vai ficando mais antigo. Mas sim, claro, a marca, isso é verdade, lógico. Agora, esse tipo de escrita que a gente está falando, então, para a galera entender, é isso, né? Então, é você acabar explicando um crime bárbaro, real, entrando nas vísceras desse crime, mas trazendo ali uma poesia, né? Uma prazer de ler, né? Preservando o prazer de ler. O que é gostoso para o jornalista também que está fazendo aquilo, né? Sim, claro. É uma grande oportunidade de combinar paixões, né? A paixão pela arte, pela literatura, por escrever, com a paixão por reportar, né? Falar, transmitir a verdade, transmitir a informação. Porque é algo que talvez em algum outro jornal assim tradicional, do dia a dia, você não conseguisse colocar e fazer de uma maneira assim tão plástica, digamos assim. Sim. Tem que ir mais direto ao ponto ali, né? Exato. Fulano tomou 2 tiros, morreu e não sei o quê. Lide, sublide, conta aí a história e acabou. Realmente não dá para você fazer uma matéria que nem a New Yorker publica em 2 colunas de jornal, que é o que normalmente o pessoal vai estar limitado, né? Perfeito. Nada contra. Não é que também está errado. Total. Cada um cumpre o jornal está dentro da sua própria proposta, né? Que é passar informação rápido. A New Yorker se dava ao luxo de a gente é uma revista semanal. Não temos que se preocupar em falar do que está acontecendo hoje. Então, vamos falar em detalhes do que aconteceu semana passada, né? E aí, dentro dessa revista, vários casos. Toda semana tem um caso. Aí, toda semana tem um caso ali? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá. A New Yorker é uma revista que ela tem assuntos bastante variados, né? Ela é bem semelhante ao que a gente tem no Brasil na Piauí. A grande coisa que se destaca na New Yorker são os grandes perfis, né? Eles se preocupam muito em fazer perfis de políticos, figuras, ativistas. Eles falam muito, política obviamente, né? Mas também de questões sociais. É amplo. Mas, né, o crime é uma questão social. E durante a sua história, a New Yorker publicou várias matérias em que ela se debruçou sobre crimes, né? Sempre com essa pegada de ou contar uma boa história ou tentando, né? A gente aí eu acabo até porque também a gente não pode, a New Yorker não é responsável por tudo, né?
A fascinação pelo crime é um troço que tá em toda a sociedade. Os streamings provam isso, né? Sim. Os streamings provam isso, que é o que a galera ama séries de crime, assim. Até antes dos streamings, né? Quem verdade. não ouvia, né? O Radinho AM, Gil Gomes, lá na década de 70, 80. Total. Ia lá contando as histórias. Eu vou poupar vocês de fazer uma imitação do Gil Gomes. Ninguém precisa ficar com medo. Mas é que você fala Gil Gomes, a imitação ela já quase sai. Já dá, né? Dá vontade já vem, de fazer. né? Aqui agora ele fazia, aqui Exato. agora. Mas então, já fascinava todo mundo. Porque o crime, e isso é um troço que vem de antes. No século XIX, quando tinham eles chamam isso em inglês de penny dreadful, que é penny porque custava um penny, né? Uma quantidadezinha de centavos. Dreadful porque é temeroso, né? São histórias temerárias. Eles pegavam os grandes crimes que abalavam a sociedade na época, faziam um livrinho contando a história e vendiam assim na rua pro pessoal comprar. Porque o crime é fascinante. Porque metade da população tá querendo saber como uma pessoa pode ter cometido isso. E a outra metade tá interessada em, tipo, como a pessoa cometeu isso. Esses absurdos nos pegam muito, né? A gente fica se perguntando por quê. Por quê, né? Como. Posso. Nossa, total, posso. Então. E aí, bom, tão bem escritas são essas matérias e tão deliciosas são, né, os artigos e tal, que muitos acabam virando até, para um cineasta, prato cheio, né? Ele lê um artigo desse e fala, isso aqui é um filmaço. Sim, sim. E aconteceu. Aconteceu. Vários filmes saíram, né? Eu acho que nesse livro não tem nenhuma história que tenha sido adaptada. O Sniper, né? O American Sniper ele é baseado na biografia do Chris Kyle. Ah, entendi não que saiu nessa do história artigo, específica. saquei. Não. Aliás, pelo contrário, né? O filme retrata não outro... detalha tanto a morte do Chris Kyle. Quem quiser saber, quem viu o filme, quer saber o que acontece depois, só lendo o livro. Exato, aliás, isso que eu queria dizer, assim, a gente não tá aqui pra ler o livro em voz alta e contar as histórias, mas pra gente dar o aperitivo dessas 8 histórias aí, né, pra vocês se aprofundarem. Mas, assim, uma delas é o Sniper Americano, filme com Bradley Cooper, um filmaço, delicioso de assistir, com um fim chocante, porém muito breve, realmente. Sim. Essa história, ela passa de uma maneira... Eles não focaram, né, nesse aspecto. E é uma história que é interessante porque... Os Estados Unidos ele tem muito essa coisa, né, o enaltecimento da militarização, né? Bem bélico, né? Retratam bastante o soldado, vai lá, eles vão o soldado é o grande herói, ele é o guerreiro, mata todo mundo, tudo sensacional. Até nos filmes que tem uma postura sobre fracasso, você pega, por exemplo, o Falcão Negro em Perigo. Boa. Legal, né? É a história de uma missão derrotada. Mas mostra aqueles contra-plongé com os caras parecendo um monumento, faz aquela câmera tremida, assim, dos caras no meio da aventura. Só mostra o ponto de vista dos soldados americanos. Como sempre. A opinião dos africanos levando tiro sobre o assunto nunca é mostrada. Então existe essa coisa, assim, na cultura americana da heroicização, né, do militar. E é um show, né? Mais um show de tantos que os americanos fazem, assim, né? Completamente. Show business total.